Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é o Henrique e a gente está aqui para mais um vídeo, né? Bom, vou começar aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre strings estáticas, né? Que é um assunto muito legal, né? Bem útil, né? A gente usa muito no C, tá? Mas antes de eu começar, eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Eu estou fazendo vídeos, né? Todos os vídeos que eu postei até agora, né? Foram mais de 10. São tudo de teoria, né? Então eu estou aqui apresentando um conceito e blá 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 blá. Eu faço isso porque eu acho, né? Eu tenho certeza que toda teoria ela é útil se ela for servir para alguma coisa. Então, se eu estou mostrando, por exemplo, o diagrama do banco de dados, é porque um dia eu vou querer construir um banco de dados e para eu construir esse banco de dados eu preciso ter essa abstração, né? Eu preciso montar aquele diagrama para eu conseguir montar as tabelas sem ter que voltar atrás, né? De uma forma mais eficiente. E não porque eu aprecio fazer aquilo ali e ficar por isso mesmo, né? A teoria sem nenhum tipo de prática, ela não serve para basicamente nada, né? Ou para quase nada, né? Então, eu não sou nenhum tipo de bobo e não, muito menos louco. Não é que eu tô aqui fazendo uma coisa, fazendo essas teorias aqui, que assim, nem é necessário saber tão a fundo dessas coisas assim, só para ficar por isso mesmo. Não, eu estou mostrando porque a gente vai falar disso, né? Eu vou querer fazer projeto aí, mas assim, não é que daqui a 5 dias eu vou começar a baixar o nível ainda mais e vou começar a apresentar assembly aqui. Aí a gente vai fazer tudo em assembly. Não, não, isso eu não vou fazer isso. Isso é completamente anticonveniente para mim e para todo mundo, né? O certo aqui é a gente fazer um projeto, né? E aí a gente tem o projeto, a gente tem que pensar nele, a gente tem que projetar, a gente tem que implementar, tem que testar, tem que fazer deploy. Então vai ter muito vídeo prático, né? Isso aqui é só do começo. O C, por exemplo, eu praticamente não uso mais C quando não é para fazer vídeo disso aqui, ou então quando é alguma coisa acadêmica, né? Quando eu quero fazer uma coisa prática mesmo, eu vou usar ou Java, ou Python, ou C++, né? Eu não preciso usar C, tá? Então assim, eu não sou doido, tá? Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, né? Porque senão aparecem 10 pessoas no meu portão amanhã batendo palma. Tô brincando, parece ninguém não. No máximo o vizinho pedindo açúcar. Então, parente, vamos começar aqui falando sobre isso aqui, string estática. Ela é nada mais, nada menos do que um vetor de caracteres. Então, eu coloco aqui, ó, char str e vou colocar o tamanho 5. Ah, mas 5 é muito pouco. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre esse vetor aqui, tá? Coisas que eu não falei nos vetores inteiros, tá? Quando você cria um vetor, né? Um vetor de qualquer tipo de unidade, eu vou colocar aqui, ó, var vn, tá? Eu coloquei var porque var, muitas linguagens, né? No Java, né? No JavaScript, quando você coloca var, está querendo dizer que é uma variável de qualquer tipo, né? O tipo não é que é de qualquer tipo, eu não preciso escrever o tipo dela, né? O próprio compilador ele vai entender, né? O interpretador. Quando você cria um vetor, se ele é um vetor de números, né? Por exemplo, de inteiros, ele vai começar ou ele vai começar com tudo zero, né? Que é uma coisa que nem sempre acontece, ou ele vai começar com o lixo de memória. No caso do char, ele vai conter lixo de memória também. Nos vetores de inteiros, lixo de memória pode ser aqueles números aleatórios, né? Sei lá, -5, 100, qualquer número, né? Pode ser um número qualquer, não importa. Agora, quando eu estou me tratando de strings, né? Em vetor de caractere, também tem lixo de memória. E esses lixos de memória, no caso, são como caracteres, né? Então, B tem um caractere, por exemplo, um espaço, um zero, enfim, qualquer caractere. Caractere nulo. Mas o padrão, né, de aparecer, né, o vetor vazio é o caractere barra, né, barra zero. Barra zero ou barra 00. O barra 00, 000, melhor, né, porque... Então, esse aqui é o caractere
como se fosse nulo, né? Ele representa o fim da string, né? E por que isso é bom? Por que é bom a gente ter isso aqui? Porque quando a gente está se tratando de um vetor de inteiros, tem um Aedes aegypti aqui me perseguindo. Quando a gente está falando de um vetor de inteiros, a gente pode, não tem como a gente saber o tamanho dele, né? O tanto que eu estou usando. Porque embora você pode falar assim, eu vou usar até quando for zero. Mas, poxa, o zero não é um número também que a gente usa em várias situações? Então, meio que não tem como você fazer isso com um vetor estático de inteiros, né? Você determinar o fim dele, a não ser que você trate que é -1, né? Em caso de valores não negativos, o vetor só posso assumir valores não negativos. Aí chega no -1 é o fim. Mas na string tem como, o /0, né? O /0 é o fim. Toda string precisa ter /0? Não, não precisa, né? É uma boa prática, né? Mas, por exemplo, quando eu tenho uma string, né, o /0 ele só precisa estar a partir do momento que eu não estou usando, né? Então, como é que eu faço para escanear uma string? Eu faço assim, ó, scanf, tá? %s, né? Eu vou falar que não é essa a única forma, essa forma tem um pequeno probleminha, né? Não é bem problema, mas ela é uma, enfim, ela é uma é um problema mesmo, né? Não está errado, é um problema de estrutura, né? Então, quando eu escaneio uma string, né, por exemplo, e coloco nela, eu posso digitar aqui quantos caracteres eu quiser. Eu posso digitar 5 caracteres, né? Por exemplo, Ronaldo. Eu colocar Ronaldo, mas não tem como, né? Ele vai preencher tudo, né? Aí você me pergunta assim, qual é o problema disso? O problema disso é que eu não sei, não tem um caractere que delimite o fim. Então, eu vou ter que ficar carregando um número, né? O que é o correto? O correto é eu ter uma string, né, que tem, por exemplo, 100 caracteres, né? Então 101. Desses 101, o caractere, por exemplo, o 100, o 100, né, o index 100 vai ser o /0, né? Ou então a posição 101. Né? Então aqui eu vou colocar um vetor, embora ele tenha 101, eu posso declarar, eu posso digitar só 2, eu posso digitar até 101, né? Se eu digitar mais que 101, vai ter um resultado inesperado, né? Eu vou estar escaneando que eu não sei. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, Henrique, tá? Henrique tem 8 letras, mas a palavra cabe 100, né? Cabe 101 na verdade, né? Ó, Henrique, depois vem o /0 e depois tem o que, ó, lixo de memória. Bom, então como é que eu faço para eu poder fazer com que o vetor não tenha lixo de memória? Né? Isso serve também para inteiros, né? Que se eu quiser zerar o vetor, eu simplesmente faço um for, né? Um for int i igual a 0, i menor que 101, faço i mais mais e faço str na posição i ser igual a /0. Dessa forma, se eu fizer isso aqui, né, o /0, né, ele é o caractere nulo, né, o caractere vazio, né? Quando eu criar a string, né, quando eu escanear, né, por exemplo aqui, ó, Henrique, né, para ele, Henrique. Quando eu colocar, ó, ele vai printar Henrique e o resto vai estar tudo com /0, né? É uma boa coisa a se fazer, né? Então isso aqui é uma maneira da gente fazer a string ela ficar inteira nula, tá? Se quando é uma string dinâmica, aí a dinâmica muda um pouco, né? A gente não precisa fazer isso, né? E assim como a gente pode escanear, a gente também pode printar, tá? Então, por exemplo, printf %d, %d é uma beleza, né? Printf %s/n str, né? Ele vai printar só antes do primeiro /n, então /0, perdão, né? Então se eu colocar Henrique, ele vai printar Henrique, ele não vai ficar printando aquela sequência de caracteres que tinha depois, porque depois do E tem um /0 ele para. Só que lembra que eu falei para vocês que isso aqui tem um problema, né? O %s, ele tem um problema sim. Por quê, né? Vocês vão ver isso agora, tá? Peraí que eu só rodei o /s, o %s agora. Se eu colocar Henrique e depois colocar um Siqueira, né? Vou colocar só Sic, ele só pega Henrique. Por que ele só pega Henrique? Porque o %s ele para quando ele lê o espaço, né? Como é que eu faço para resolver esse problema? A gente pode fazer
aqui, ó, percent, aí nesse caso aqui é o colchete, né? Colchete, acento, circunflexo barra N. Agora, esse circunflexo aqui, a gente pode colocar o caractere que eu quiser parar a leitura, né? Então, se eu colocar Henrique, ele vai printar Henrique, né? Ou melhor, eu não dei o exemplo, né? Eu só fiz um exemplo sem espaço. Peraí. Eu fiz o exemplo sem espaço aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, coco verde, ele vai printar coco verde. Caso contrário, se tivesse só barra percent S, ele ia printar só coco, tá? Então, bacana, né? Só que a gente tem que tomar alguns cuidados quanto a esses scans aqui, né? Que eu tô falando do quê? Tô falando do seguinte, né? Vamos supor que eu vou colocar aqui um inteiro, né? Então, int num. Imagina que eu quero criar um número e eu quero escanear o valor desse número, né? Eu vou fazer scanf, %d, endereço de num, né? Porque como a str é um vetor, né? Lembra do vetor, a gente não precisa passar o endereço para a função, né? Não precisa acoplar com um endereço, né? Ele muda de forma padrão. A variável comum, né, não é assim, né? E os vetores dinâmicos também não são. Os vetores dinâmicos eles são ponteiros, né? No final do dia. Então eles são ponteiros puros, né? Então a gente precisa fazer para alterar o conteúdo deles, a gente precisa passar ele englobar ele por um ponteiro e aí englobar ele por um ponteiro para a gente conseguir alterar na função. Então aqui, vamos supor, eu vou colocar aqui, ó, eu não quero um debug não, vou fazer um teste sem debug para vocês verem, tá? Ó, ele está pedindo para eu ler alguma coisa, ele está pedindo para eu ler o número, né? Ler o valor da variável não, eu vou colocar 2. Pá, o código acabou e ele printou, ó, vazio na string. Por quê? Porque quando a gente faz o scanf %d, nota que a gente faz o quê? A gente acaba dando um /n, né? A gente não dá um /n, né, no terminal. A gente vai ler, quer ver? Vamos rodar esse código aqui, ó. Beleza, ó, scanf. Quando eu coloco 2, eu por padrão, né, eu aperto enter. Quando eu aperto n, o meu buffer fica lá um /n. E aí na hora que eu vou ler a string, ele fala assim, beleza, eu vou ler até onde tem /n. Só que na hora que ele vai ver no buffer, já tem /n aqui, e agora? Aí agora ele vai passar, a string vai continuar nula, e na hora que ele printar, ele vai printar vazio, né? Porque o printf não printa /0. Então você acabou de ter um problema, né? Como é que eu faço para resolver isso? Bom, uma forma bem porca de resolver é você falar assim, então faça assim, ó, agora vai dar certo, né? Porque eu não printei /n, eu printei espaço, né? 2 espaço Henrique. Aí ele leu a string, né? E leu com espaço, né? Ele leu o Henrique com espaço, porque como eu dei um espaço, tudo que está depois do número já é string. Então, para eu fazer isso aqui, eu preciso consumir um caractere, ou então colocar um /n aqui, né? Vou usar primeiro a segunda forma. Se eu escanear %d /n, eu estou exigindo que depois do número que eu escaneio, eu tenho que colocar um /n. Então, eu vou ter que fazer 2 e apertar o /n. Aí, ó, vocês veem que ele continuou requerindo, porque o /n ele era exigido, né? O /n fazia parte da entrada do número. Agora ele não, aquele /n já foi consumido, ele agora precisa de um novo. Aí se eu colocar Henrique aqui, ó, ele vai printar tudo certinho. Ou eu posso fazer uma forma melhor ainda, que é o quê? Colocar %*c. O %*c ele vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de ele consumir só o /n, ou então só o caractere que eu pôr, ele vai consumir qualquer caractere, né? Eu estou com a camiseta do Brasil, inclusive. Então ele vai consumir aqui qualquer caractere que eu pôr, né? Se eu colocar 2 espaço Henrique, né? Ele vai printar Henrique, ele consumiu o espaço, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para a gente não acabar anulando o scan das outras strings, né? Se eu criar outra string, né? Por exemplo, um name, né? Sei lá, um nome aleatório, e escanear o name logo depois de escanear o str, né? Então aqui, ó, vou colocar escanear name, vai dar um problema parecido. Por quê? Porque eu estou escaneando o /n, eu estou escaneando o inteiro, né? 2.
estou escaneando o Henrique. Só que o que fica depois da string? O barra N, né? O barra N não é, a string não lê o barra N, ela para. E aí o barra N vai cair aqui, ó, e já vai parar. Então ele nem vai pedir a outra string, né? Então o que é o correto eu fazer? Ou eu coloco barra N aqui, ou eu coloco %C. Então, dessa forma aqui, eu preciso dar %C depois de ler tudo, né? Até depois de ler, menos na última, né? Porque a última string não precisa de barra N, né? Porque eu não vou ler mais nada depois dela. E por que quando a gente só lia números, né? Se eu colocar %D aqui, depois ler %D embaixo, não dava problema? Não dava problema porque o %D, ele não vai acontecer de eu parar aqui e ele, quando eu leio barra N, o scanf, né, quando está com %D, ele não entende barra N, ele não vai ler, ele vai pedir, ele vai continuar, ele vai continuar querendo que você entre alguma coisa, tá? Então basicamente foi essa uma explicação bem interessante, né, de muita coisa que muita gente não sabe. E eu não incluí aqui uma biblioteca, né, que eu deveria ter incluído, que é a biblioteca string.h. O string.h é uma biblioteca muito útil para mexer com strings, né? Porque ela vai adicionar várias funções muito úteis, né? Uma das funções mais úteis que eu acho dela, né, é você fazer o seguinte, ó, copy, né, strcpy. Essa função aqui, ela faz o que? Eu pego uma função, por exemplo, a str, e passo, não sei qual que é a ordem, né? Eu acho que é assim, ó, a primeira é a função que tem a função doadora, e a segunda é a receptora, né? Vamos ver se isso aqui é verdade, né? Se eu colocar aqui, eu vou fazer um teste, né? Vamos colocar aqui, aí depois eu faço um name, né? Eu vou printar um name, e o name tem que ser igual a str, né? Vamos ver aqui, ó. Name, né? Henrique, ó. Aí, ó, eu usei errado. A primeira string aqui, ó, a primeira é a string que vai receber, né? E a segunda é a que vai doar. Então aqui, ó, name, vírgula str, né? O segundo parâmetro, né, que é str, é o que eu tô lendo, né, Henrique. Aí o name vai receber o conteúdo de str, né? Aí, ó, ele recebeu o Henrique, né? Eu tô lendo str e printando name, porque eu tô fazendo uma cópia, né? Str vai para name. Eu preciso fazer isso, né? Porque eu não posso, fazer assim, vamos fazer str igual a name. Isso aqui não funciona, tá? Isso aqui vai dar uma falha, né? Porque isso não existe, né? Uma string tem tamanho diferente, né? Elas têm tamanho diferente. Eu não posso fazer dessa forma, né? Ele dá problema. Ele não entende essa essa operação no C não existe, e nem existe essa daqui, ó, if str for igual a name. A gente não pode comparar dessa forma, né? Fazer essa comparação, porque não funciona com vetores, né? Para a gente fazer isso com vetores, com strings no caso, né? A gente precisa verificar se todos os caracteres elas são iguais. Na mão, não precisa ser na mão, porque existe uma função da biblioteca string.h que faz isso pra gente, né? Que é o que? Strcmp, strcompare. O que ele vai fazer? Era momento palhaçada aqui. Eu ia mostrar para vocês como é que funcionava o strcmp, só que eu simplesmente fiquei maluco e não consegui explicar, né? Eu cometi um erro aí de ficar escaneando por cima do número, né? Aí dava errado, né? Eu achava... Vamos só dar um resumo, tá? Eu criei uma função aqui para escanear a str, né? Que não muda em nada, né? É só uma forma de escanear, né? Só para não ter que ficar escrevendo isso aqui toda hora, né? E é o seguinte, essa função aqui, ó, strcmp, ela faz o quê? Ela vai pegar e vai comparar as strings antes do barra n, tá? Antes do barra n. Antes do barra zero, perdão, do barra zero. Então, por exemplo, né, elas têm tamanhos diferentes, mas se eu colocar Henrique numa e Henrique na outra, né, vou mostrar aqui, ó, tá? Henrique aqui e Henrique aqui, né? Elas duas têm 5 caracteres, né? Ele vai comparar antes do barra zero ou antes do final. Se elas forem iguais, ela retorna 1, tá? Ela retorna 1, né? Ou seja,
1 se elas forem iguais e 0 caso contrário, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu fiz uma bagunça, né? E aí estava dando errado, né? Ele estava printando 0 para os dois, mesmo se fossem iguais, é porque eu estava escaneando errado. Então aí, ó, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo aqui, né? E até a próxima, viu? Falou, viu? Eu fiquei doido aqui, eu juro, não confio em mim, tá? Agora tá tudo certo, né? Mas eu tinha feito uma puta de uma confusão antes.